Continuação da leitura do livro Uma Breve História da Humanidade, Sapiens, de Yuval Noah Harari. O poder dos músculos. A teoria mais comum aponta para o fato de que os homens são mais fortes que as mulheres e utilizavam sua maior capacidade física para obrigá-las a se submeterem. Uma versão mais sutil dessa afirmação sustenta que sua força permite que eles monopolizem tarefas que demandam trabalho braçal, como arar e colher. Isso lhes dá o controle da produção dos alimentos, o que, por sua vez, se traduz em influência política. Há dois problemas com essa ênfase no poder dos músculos. Primeiro, a declaração de que os homens são mais fortes que as mulheres. É verdadeira apenas na média, e apenas se considerando certos tipos de força. As mulheres geralmente são mais resistentes à fome, doenças e fadiga do que os homens. Há também muitas mulheres capazes de correr mais rápido e levantar mais peso que muitos homens. Além disso, o maior problema dessa teoria é que as mulheres ao longo da história foram excluídas, sobretudo dos empregos que exigiam um pouco mais de esforço físico, como o sacerdócio, até mesmo das que exigiam pouco esforço físico, como o sacerdócio, a lei e a política, enquanto se dedicavam ao trabalho braçal nos campos, no artesanato e cuidando da casa. Se o poder social fosse dividido diretamente com base no vigor ou força física, as mulheres, então, teriam se dado muito melhor. E o que é ainda mais importante, simplesmente não existe relação direta entre força física e poder social entre os humanos. Pessoas na casa dos seus 60 anos de idade costumam exercer poder sobre pessoas de 20 e poucos anos, ainda que os mais novos sejam muito mais fortes. O típico fazendeiro do Alabama, de meados do século XIX, poderia ser derrotado em segundos por qualquer um dos escravos que trabalhavam nos campos de algodão. Não se usavam lutas de boxe para selecionar faraós egípcios ou papas católicos. Em sociedades de caçadores-coletores, a dominância política costumava residir com quem tem melhor aptidão social e não musculatura mais desenvolvida. No crime organizado, o chefão não é necessariamente o homem mais forte. Quase sempre é um homem mais velho que raramente faz uso dos seus punhos. Consegue com que os jovens e com melhor preparo físico façam o trabalho sujo por eles. Um cara que pensa que a forma de dominar o grupo e acabar com o chefe provavelmente não vive o bastante para aprender com esse erro. Até mesmo entre os chimpanzés, o macho alfa conquista sua posição construindo uma coalizão estável com outros machos e fêmeas, e não por meio da violência sem discernimento. Na verdade, a história humana mostra que costuma haver uma relação inversa entre proeza física e poder social. Na maioria das sociedades, são as classes mais baixas que fazem o trabalho braçal. Isso possivelmente reflete a posição do Homo sapiens da cadeia alimentar. Se as habilidades físicas fossem as únicas a serem consideradas, os sapiens estariam em um degrau no meio da escada. Mas suas habilidades mentais e sociais os colocaram no topo. É, portanto, simplesmente natural que a cadeia de poder dentro da espécie também seja determinada mais por habilidades mentais e sociais do que pela força bruta. E, portanto, difícil de acreditar que a hierarquia social mais influente e mais estável da história seja fundada sobre a capacidade física dos homens de coagir as mulheres. A escória da sociedade. Outra teoria explica que a dominância masculina resulta não da força, mas da agressão. Milhões de anos de evolução tornaram os homens muito mais violentos que as mulheres. As mulheres podem se igualar aos homens no que diz respeito ao ódio, ambição, violência, mas, quando a situação fica crítica, em tese, os homens estão muito mais dispostos a partir para a violência física. É por isso que, em toda a história, a guerra sempre foi uma prerrogativa masculina. Em tempos de guerra, o controle dos homens sobre as forças armadas também os transformou nos senhores da sociedade civil. Eles então
usaram o controle que tinham sobre a sociedade civil para travar cada vez mais guerras, e quanto maior o número de guerras, maior o controle dos homens sobre a sociedade. Esse ciclo retroalimentado explica tanto a onipresença da guerra quanto a onipresença do patriarcado. Estudos recentes do sistema hormonal e cognitivo de homens e mulheres fortaleceu a hipótese de que os homens, de fato, têm tendências mais agressivas e violentas e, portanto, são, no geral, mais adequados para servirem como soldados comuns. Mas, considerando que todos os soldados são homens, devemos concluir que aqueles que gerenciam a guerra e colhem seus frutos também são homens. Isso não faz sentido, mas é como presumir que, como todos os escravos que cultivam campos de algodão são negros, o dono da plantação também é negro. E não é verdade, né? Assim como uma força de trabalho formada apenas por negros pode ser controlada exclusivamente por brancos, por que um corpo de soldados composto apenas por homens não poderia ser controlado por uma liderança totalmente feminina? Ou pelo menos em parte. De fato, em inúmeras sociedades ao longo da história, os oficiais de mais alto escalão não começaram como soldados. Aristocratas, pessoas ricas e bem instruídas eram automaticamente designadas a patentes mais altas sem terem servido um único dia de sua vida como soldados. Quando o Duque de Wellington, inimigo de Napoleão, se alistou no exército britânico aos 18 anos, ele foi imediatamente nomeado oficial. Ele não tinha muita consideração pelos plebeus sob seu comando. Temos nas Forças Armadas a escória da terra na função de soldados comuns, escreveu ao companheiro aristocrata durante a guerra contra a França. Esses soldados comuns costumavam ser recrutados entre os mais pobres ou entre as minorias étnicas, como os católicos irlandeses. A chance de subir na hierarquia militar era irrisória. Os postos superiores estavam reservados para duques, príncipes e reis. Mas por que só para duques e não para duquesas? O Império Francês na África foi consolidado e defendido pelo suor e o sangue de senegaleses, argelinos e franceses da classe trabalhadora. O percentual de franceses bem-nascidos nas linhas de combate era insignificante. Ainda assim, o percentual de franceses bem-nascidos dentro da pequena elite, que conduziu o exército francês, comandou o império e colheu seus frutos, era muito alto. Por quê? Apenas franceses e não francesas. Na China, havia uma longa tradição de subjugar o exército à burocracia civil, de modo que mandarins que nunca haviam empunhado uma espada, muitas vezes comandavam as guerras. Não se gasta um bom ferro para produzir pregos, dizia um ditado chinês popular, cujo significado era que as pessoas realmente talentosas faziam parte da burocracia civil e não do exército. Por que então todos esses mandarins eram homens? Não se pode argumentar racionalmente que fraqueza física ou baixos níveis de testosterona impediam as mulheres de se tornarem mandarinas, generais e políticas para gerenciar uma guerra. Certamente é preciso vigor, mas não tanto força física ou agressividade. Guerras não são brigas de bar. São projetos muito complexos que exigem um grau extraordinário de organização, cooperação e capacidade de conciliação. A capacidade de manter a paz em casa, fazer aliados no exterior e entender o que passa pela cabeça das outras pessoas, particularmente seus inimigos, costuma ser a chave para a vitória. Por conseguinte, um homem bruto e agressivo muitas vezes é a pior escolha para coordenar uma guerra. Uma opção muito melhor é uma pessoa colaborativa, que saiba como apaziguar, como manipular e como ver as coisas de diferentes perspectivas. É disso de que são feitos os que constroem os impérios. Augusto, militarmente incompetente, foi bem sucedido na consolidação do seu regime imperial estável, conquistando algo que desconcertou Júlio César e Alexandre Magno, que eram generais muito melhores. Tanto seus contemporâneos quanto os historiadores modernos costumam atribuir essa façanha à sua virtude de clemência, moderação
e clemência. As mulheres frequentemente são estereotipadas como melhores manipuladoras e apaziguadoras que os homens, e são famosas por sua capacidade superior de enxergar as coisas na perspectiva dos outros. Se há alguma verdade nesses estereótipos, então as mulheres teriam sido excelentes políticas e construtoras de impérios, deixando o trabalho sujo do campo de batalha para os machos carregadores de testosterona e desprevidos de sutileza. Apesar dos mitos populares, isso raras vezes aconteceu no mundo real. Não é nem um pouco claro qual seria o motivo. Genes patriarcais. Um terceiro tipo de explicação de ordem biológica atribuiu menos importância à força bruta e à violência. Isso sugere que, em milhões de anos de evolução, homens e mulheres desenvolveram estratégias diferentes de sobrevivência e de reprodução. Como os homens competiam entre si pela oportunidade de engravidar mulheres férteis, a chance de reprodução de um indivíduo dependia, acima de tudo, da sua capacidade de superar em desempenho e derrotar outros homens. Com o decorrer do tempo, os genes masculinos que conseguiam passar pela geração seguinte eram aqueles pertencentes aos homens mais ambiciosos, agressivos e competitivos. Uma mulher, por outro lado, não tinha dificuldade de encontrar um homem disposto a engravidá-la. No entanto, se quisesse que seus filhos lhe dessem netos, precisava carregá-los no útero durante 9 árduos meses e depois cuidar deles durante anos. Durante esse período, tinha poucas oportunidades de obter comida e necessitava de muita ajuda. Precisava de um homem para garantir sua própria sobrevivência e a de seus filhos. A mulher não tinha muita escolha, além de concordar com quaisquer condições que os homens estipulassem para ficar perto e dividir o fardo. Com o tempo, os genes femininos que chegaram à geração seguinte pertenciam a mulheres de caráter cuidador e submisso. Mulheres que passavam tempo excessivo em disputas por poder não deixavam nenhum desses genes poderosos para gerações futuras. O resultado dessas diferentes estratégias de sobrevivência, segundo essa teoria, é de que os homens foram programados para serem ambiciosos e competitivos e se sobressaírem à política e nos negócios, enquanto as mulheres tendiam a se recolherem e a se dedicarem à vida para apoiar a carreira do marido e de seus filhos. Mas essa abordagem também parece ser desmentida pela evidência empírica, de que, particularmente problemática, é porque a suposição de que a dependência por parte das mulheres de ajuda externa se tornou dependente, e porque se tornaram dependentes dos homens e não de outras mulheres, e de que a competitividade masculina fez dos homens seres socialmente dominantes. Existem muitas espécies de animais, como os elefantes e os bonobos, em que a distância entre a fêmea dependente e machos competitivos resulta em uma sociedade matriarcal. Como as fêmeas necessitam de ajuda externa, são obrigadas a desenvolver suas habilidades sociais e aprender a cooperar e apaziguar. Elas constroem redes sociais totalmente femininas que ajudam cada um dos membros a criar seus filhos. Os machos, enquanto isso, passam o tempo lutando e competindo. Suas habilidades e laços sociais permanecem subdesenvolvidos. Sociedades de bonobos e elefantes são controladas por fortes redes fêmeas colaborativas, enquanto os machos egocêntricos e não colaborativos são jogados para escanteio. Embora as fêmeas de bonobo sejam geralmente mais fracas que os machos, elas costumam formar grupos para subjugar os machos que passam dos limites. Se isso é possível entre bonobos e elefantes, por que não seria entre os Homo sapiens? Os sapiens são animais relativamente fracos, cuja vantagem está em sua capacidade de cooperar em grande escala. Nesse caso, deveríamos esperar que mulheres dependentes, mesmo que sejam dependentes de homens, usassem suas habilidades sociais superiores para cooperar a fim de superar estrategicamente e manipular homens agressivos, autônomos e egocêntricos. Como foi em que a espécie cujo sucesso depende sobretudo da cooperação, os indivíduos supostamente menos colaborativos, os homens,
controlaram os indivíduos supostamente mais colaborativos, as mulheres. Até o momento presente, não temos uma resposta satisfatória. Talvez as suposições comuns estejam simplesmente erradas. Quem sabe os machos da espécie Homo sapiens não são caracterizados por força física, agressividade e competitividade, e sim por habilidades sociais superiores e uma tendência maior a cooperar. Bem, simplesmente não vamos saber. O que sabemos, no entanto, é que durante o último século os papéis sociais de gênero passaram por uma revolução enorme. Hoje, cada vez mais sociedades não só concedem a homens e mulheres status jurídico, direitos políticos e oportunidades econômicas iguais, como também repensam por completo suas concepções mais elementares de gênero e sexualidade. Embora as diferenças entre os gêneros ainda sejam significativas, as coisas vêm avançando rapidamente. Em 1913, a ideia de conceder direito ao voto às mulheres era vista nos Estados Unidos como ultrajante. A perspectiva de uma ministra ou juíza da Suprema Corte era simplesmente ridícula. E a homossexualidade era um tabu tão grande que não podia sequer ser discutido na sociedade educada. Em 2015, o direito a voto feminino é ponto pacífico. Ministras dificilmente são motivos de comentários, e 5 juízes da Suprema Corte dos Estados Unidos, dentre eles, 3 deles são mulheres, que decidiram a favor da legalização do casamento entre membros do mesmo sexo, invalidando as objeções de 4 juízes homens. Essas mudanças drásticas são precisamente o que torna a história do gênero tão desconcertante. Se como hoje se vem demonstrando de maneira tão clara, o sistema patriarcal se baseou em muitos mitos infundados e não em fatos biológicos, o que explica a universalidade e estabilidade desse sistema. Bem, termino aqui então, página 219. O próximo capítulo é a parte 3 do livro, A Unificação da Humanidade. Começa falando sobre a peregrinação a Meca. Então, sigo no próximo vídeo. Tchau, tchau!